Olá, estamos iniciando, através da TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. O movimento é uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor da Universidade de Brasília, Fernando Oliveira Paulino. O nosso convidado é graduado em jornalismo e mestre e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília. Foi diretor da Faculdade de Comunicação da UNB de 2015 a 2019. É pesquisador e coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação, o LAPCOM, da UNB, e é diretor de Relações Internacionais da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, a LAIC, e é o coordenador do grupo Ética, Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação. Ele, na realidade, ele é também uma figura muito importante na Universidade de Brasília. Foi coordenador da SOCICOM, que reúne segmentos acadêmicos de comunicação. Foi o secretário executivo da comissão UNB 50 anos, que comemorou os 50 anos da Universidade de Brasília, e também foi secretário executivo da comissão UNB Futuro. É membro do corpo editorial de revistas nacionais e internacionais na área de comunicação. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco paraninfo e patrono de vários graduandos dos cursos na UNB, Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, categoria Liderança Emergente, e da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação. Atualmente, o professor Paulino é professor visitante de uma universidade da Alemanha. Nós vamos voltar a esse assunto, e estamos aqui nessa ponte entre Brasília e Dortmund. Muito obrigado, professor Fernando Oliveira Paulino, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para destacar as suas principais atividades em comissões ou instituições na área de comunicação no Brasil e no exterior. Professor, antes de comentar, essas provocações que o senhor faz, não podia deixar de agradecer a todos os colegas da União Planetária, porque a honra é toda minha de estabelecer essa ponte. Já era um desejo antigo de desenvolver essa conversa, mas por uma série de situações acabou que conseguimos, via União Planetária, fazer uma conexão planetária entre Brasil e Alemanha hoje, para tratar de assuntos relacionados à comunicação, à ciência e à cidadania, que são os principais eixos que eu tenho desenvolvido em atividade de ensino, pesquisa e extensão, e que passam por pesquisas, por atividades de sala de aula, e também, como o senhor enumerou, por algumas ações e comissões que me ensinaram muito, e que acho que reforçaram o meu desejo relacionado à necessidade de estabelecer uma ponte, um diálogo permanente entre a universidade e a sociedade planetária que está à nossa volta. Então, no que se refere à Comissão UNB 50 anos, eu tive a honra de conviver com o senhor e com os outros membros da comissão
na elaboração de uma agenda que celebrou o cinquentenário, o primeiro cinquentenário da UNB, e que eu acho que contribuiu decisivamente para outras ações, como o UNB Futuro, que o senhor mesmo tocou agora, né, citou, como também a criação da Comissão Anísio Teixeira, que eu participei, associada à memória da universidade. Então, acho que a UNB, de alguma maneira, a partir aí dos anos 10 desse século XXI, conseguiu ter um pouco mais de ações e de estímulos para discutir o seu passado e, com isso, fazer uma reflexão sobre o seu presente e o seu futuro. E isso também tem impulsionado muitas das atividades que eu tenho desenvolvido na área da comunicação, buscando fazer essa ponte entre informação, direitos humanos, prestação de contas e diálogo com a sociedade. Professor Paulino, qual a importância da liberdade de imprensa em uma democracia moderna? Ela é essencial, né? Liberdade de imprensa, e até ampliando um pouquinho mais esse princípio, professor, a liberdade de expressão e o direito à comunicação, né? Ou seja, a possibilidade que todos nós temos não apenas de receber informação, mas também de produzir e difundir informação, e com isso estabelecer comunicação, é essencial para o aprimoramento da democracia, o aprimoramento da relação entre os governos, os poderes legislativos e o poder judiciário, né, com a sociedade. E as pesquisas com as quais eu tenho dialogado, participado, têm demonstrado que sociedades mais abertas, com maior circulação e possibilidade de interação, informação e comunicação, costumam também ter mais condições para o chamado desenvolvimento humano, né, com mais condições de aprimoramento de políticas públicas, de acesso à ciência, especialmente no período como esse nosso que a gente vive, né, de pandemia. Então, acho que é sempre essencial defender a liberdade de expressão, especialmente nos períodos que vivemos, que, se por um lado possibilita mais interação, não necessariamente tem levado a mais comunicação, a mais diálogo. E é nessa perspectiva que a gente conseguiu aprovar um projeto, né? Digo a gente, um grupo de pesquisadores da UNB, da Unesp e da Federal de Santa Catarina, numa chamada Brasil e Alemanha, e dedicou esse projeto à comunicação e democracia, e temos, né, os pesquisadores que fazem parte dessa equipe, buscado fazer uma comparação da realidade do Brasil com a realidade da Alemanha, e a partir dessa comparação, nossa intenção é também contribuir para o aprimoramento da comunicação e da democracia, principalmente no Brasil. Eu aproveitaria, depois voltamos para a comunicação, mas foi para a Alemanha com a sua família, especialmente com a sua filha Cora, né? Essa criança encantadora que eu tenho o privilégio de conhecer, em plena pandemia da Covid-19. Como é que você vê as políticas públicas no combate à Covid-19 entre o Brasil e a Alemanha? Professor, eu acho que pelas notícias que a gente já recebia no Brasil, né, eu vim para cá em agosto deste ano de 2020, então, desde março, eu acompanhava diretamente o que acontecia aqui e tinha uma noção relacionada à importância da ciência no controle, e registro e diminuição dos efeitos da pandemia aqui na Alemanha. E ao chegar, eu percebi que isso realmente se aplicava à realidade, e uma coisa que fez uma diferença significativa aqui foi o diálogo entre o governo e os cientistas, né? Então, a Angela Merkel, né, a chanceler, criou uma comissão de especialistas, já a gente falava também de comissões agora há pouco, para auxiliá-la na definição das políticas públicas ligadas à saúde e também ligadas à comunicação, à difusão das informações relacionadas ao coronavírus, e isso contribuiu para que as pessoas seguissem com um pouco mais, me parece, né, de orientação às atividades que foram desenvolvidas para diminuir os efeitos e para prevenir também o contágio do coronavírus. E, mais recentemente, né, no meu convívio diário aqui, uma coisa que me chama bastante atenção é o acompanhamento permanente que as pessoas fazem do registro, né? Então, quando a gente entra num restaurante,
ou algum lugar que você vai passar um pouco mais de tempo, é obrigatório você colocar o seu nome, colocar o seu telefone, porque em caso de contágio de alguém que passou por esse estabelecimento, você vai receber notícias e vai, consequentemente, ficar de quarentena para evitar uma possível propagação do vírus. E eu acho que essa política de informação, né, de saúde, ela tem sido essencial para a diminuição e contenção do número de casos aqui, não só em comparação ao Brasil, mas em comparação a outros países da Europa, que já têm passado por uma segunda onda, algo que ainda não atingiu a Alemanha. Então, com esses exemplos, acho que eu gostaria de fortalecer, né, a importância desse link entre informação, comunicação e saúde, e ciência, claro, né, porque essa conexão acho que é essencial para o bem-estar da população e para que a gente consiga, em situações tão graves como essa, manejar, né, gerir a sociedade de uma maneira mais sustentável. Nós já falamos que atualmente está trabalhando na Universidade de Dortmund, na Alemanha, como professor visitante. Poderia nos relatar o seu projeto que está desenvolvendo na Alemanha? Sim, o meu projeto está diretamente associado a essa pesquisa sobre comunicação e democracia, professor. Então, eu já tenho entrevistado, contatado alguns jornalistas e outros atores-chave associados à direito à informação, ao serviço público de comunicação e também, né, divulgação científica, para, junto com outros colegas, produzir artigos científicos neste ano de 2020, no ano de 2021, e nos outros 3 anos seguintes, né, o projeto vai até 2024, e a minha tarefa nesse mês de outubro tem sido preparar um curso que eu vou oferecer, uma disciplina aqui sobre mídia e democracia no Brasil, e a partir da disciplina a minha intenção é fazer esse comparativo com a Alemanha e também fazer um balanço, um debate sobre a situação da América Latina. Então, nesses últimos dias eu tenho feito uma pesquisa bastante intensa de bibliografia, de filmes, e também tenho buscado aqui pensar que metodologia eu vou desenvolver na sala de aula para estimular uma pedagogia ativa por parte dos estudantes, né? E com conteúdos que sirvam também para as atividades que eu desenvolvo no Brasil. Então, nessa semana eu estive em Berlim e entrevistei, por exemplo, um jornalista que apresenta o que seria o Bom Dia Brasil, digamos, aqui da Bom Dia Alemanha, vamos colocar assim, daqui da Alemanha, que foi correspondente no Rio de Janeiro. E aí ele falava muito de como, né, dava informações sobre a realidade dos dois países e também dava orientações sobre como cobrir uma realidade estrangeira, né, como atuar como correspondente, porque grande parte dos estudantes e pós-graduandos que vão acompanhar o curso são interessados em jornalismo internacional, né? A minha base aqui na Universidade de Dortmund é um instituto de jornalismo internacional, então o meu foco nesse curso vai ser oferecer instruções, orientações para, a partir das reflexões relacionadas ao Brasil, também estimular um debate e formação associada à Alemanha e outros países, porque aqui o número também de estudantes de fora da Alemanha é significativo. Então, estou bem animado com esse desafio, né? E também com o desafio, como o senhor falava agora há pouco, de fazer uma adaptação familiar, porque vim com a minha esposa, que também é professora da UNB, e vim com a minha filha, que certamente vai me ajudar aí a compreender com mais intensidade o alemão nos próximos meses. Professor Paulino, essa epidemia de Covid-19 obrigaram as instituições de educação, tanto no ensino básico como no ensino superior, ao ensino remoto, né? Como é que, e certamente, não sabemos ainda quando, voltaremos a ter o ensino presencial. Mas como é que você vê a evolução desse ensino remoto na educação no futuro? Principalmente na área de comunicação. Bom, parece que é uma viagem cada vez mais intensiva e sem volta, né? Eu acho que a pandemia, ela, de alguma maneira, contribuiu com que houvesse essa adaptação às plataformas digitais, e isso traz um desafio significativo em relação ao acesso a elas, né, professor? Acho que um número grande de estudantes, sobretudo de educação básica,
não tem as mesmas condições que outros que já conseguem ter um computador e uma qualidade de conexão que possibilitam uma interação que, de alguma maneira, diminui a lacuna que a pandemia trouxe, né? Acho que esse é um primeiro ponto. E me parece também muito importante a necessidade de debate de como usar a tecnologia, né? Porque existem algumas pesquisas na comunicação associadas ao que alguns chamam de literacia mediática ou alfabetização digital ou educomunicação, né? Essa associação entre educação e comunicação, que demonstram a necessidade, acho, cada vez maior de ter, e falo como pai de uma criança de 4 anos, né, uma reflexão permanente associada a essa preparação, porque ela traz efeitos fisiológicos, né, já há aí alguns estudos que demonstram crescimento de problemas oftalmológicos, por exemplo, entre crianças, mas mais do que isso também, elas podem ser bastante ansiogênicas, né, podem ser desorientadoras e promover mais ruído do que comunicação. Então, eu imagino, professor, que a partir da pandemia houve ainda uma intensidade maior associada à necessidade de que as escolas, as famílias, as universidades pensem em como estabelecer o uso satisfatório, adequado dessas tecnologias, por um lado, mas também, por outro, acho que façam, né, uma reflexão que leve, especialmente aos jovens e às crianças, orientações de como usar a tecnologia sem deixar também de fazer outras atividades que são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional. E após o seu retorno da Alemanha, já presumo que já esteja com saudades da UNB, como é que você vê o futuro da UNB e o futuro da educação brasileira no sentido de se obter uma educação para a cidadania? Professor, eu acho que a gente só vai conseguir estabelecer esse nível de ação, né, de compromisso associado à educação para a cidadania, no momento que tivermos ainda mais abertura para que isso aconteça, né, ainda mais diálogo com, especialmente, as escolas de ensino fundamental e médio à nossa volta, com estrutura para o desenvolvimento das atividades, né? Então, eu fiquei com ainda mais convicção em relação a isso, por conta dessa experiência aqui, mas não apenas, né, aqui na Alemanha, mas por outras também que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, desde a época da graduação e da pós-graduação. Então, eu acho que a UNB ela tem um ativo que é a sua história, mas ainda pode muito mais em relação à estrutura, condições de trabalho, estímulo às ações e, especialmente, o diálogo com a sociedade que está à nossa volta. Eu acho que muitos esforços têm sido colocados em prática, especialmente depois da democratização de 1985, mas ainda eu acho que a gente está bem distante do que poderíamos ter em relação a essa situação se comparados, né, se compararmos a nossa universidade com outras que já alcançaram outro grau de estrutura e de interação. E para que isso aconteça, acho que é essencial ações associadas aos professores, estudantes e técnicos que atuam diretamente na UNB e uma ponte permanente com pessoas como o senhor, professor, que são professores eméritos, professoras eméritos, que têm um compromisso bastante contínuo, né, e inspirador para que outras ações sejam colocadas em prática e que a gente siga cuidando da Universidade de Brasília e abrindo cada vez mais a nossa instituição para a participação das pessoas e, com isso, de alguma maneira, né, contribuindo para que ela seja esse motor de transformação e desenvolvimento social, científico, comunicacional para o povo brasileiro e também, né, especialmente para as pessoas da América Latina, da África e de outras regiões que interagem com a UNB e que levam em consideração o conhecimento que é produzido pela nossa universidade em diálogo com o mundo. Paulino, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final do programa, poderia enviar uma mensagem
aos jovens que nos assistem? Bom, eu queria convidar os jovens, né, os jovens e as jovens que nos assistem, a dialogar com o movimento, estabelecer canais de diálogo, interagir, propor, né, novas medidas, porque eu acho que é essencial, nesse quase bicentenário da nossa independência. O senhor Isaac já começou há muito tempo com essa reflexão e já estamos há menos de 2 anos, hein, professor, da comemoração do bicentenário, né? E também eu acho que essa marca de 2030 é essencial, pensando em decênio, né, em década. Então, queria convidar as pessoas a acompanharem, participarem do movimento, apresentando sugestões para ele, porque é essencial que entendamos que os jovens e as crianças não são o futuro do Brasil, elas já são o presente do Brasil, e nos dois sentidos, né? O presente em tempo presente, mas o presente em termos também de gratidão, em termos também de algo que faz a diferença. E eu acho que tudo isso que a gente tem passado nos últimos anos, todas essas dificuldades associadas à polarização política, a dificuldades de diálogo, de plataformas conjuntas, né, projetos comuns, podem ser atenuadas, essas dificuldades, com a participação das crianças e dos jovens. Sei que o senhor sempre foi e é um entusiasta, professor, desse diálogo entre a universidade e o público infanto-juvenil. Só tem não apenas obras científicas, mas também livros dedicados a esse público, né? Então, acho que o senhor é uma pessoa que não só acho que estimula a mim, mas também pode, em contato com outras pessoas, sobretudo jovens e crianças, contribuir cada vez mais, né, para que a gente tenha o Brasil que queremos, e esse Brasil seja, e o mundo que queremos, é o planeta que queremos, e que este ambiente seja mais saudável, mais apropriado à comunicação, ao afeto, ao calor, não esse calor que a gente vive por consequências ambientais, mas ao calor no sentido da comunhão. E realmente acho que estimulante, professor, verificar essa ação que o senhor encabeça e que conta com tantas outras pessoas interessadas em transformar uma realidade que é algo bastante necessário e que certamente, com a participação das crianças e dos jovens, será ainda mais mobilizador de boas práticas, boas ações, e que, no mínimo, né, transformem a nossa sociedade em Brasília, e especialmente a UNB, que é essa instituição com um passado tão rico, um presente, acho que, tão forte, e um futuro tão estimulador. E, com isso, eu acho que a gente vai conseguir reverter essa situação e, quem sabe, professor, gravar um próximo programa presencialmente, né? Não apenas nessa conexão com o uso da tecnologia, mas também com mais possibilidades ainda de interação e de eventos que sejam desenvolvidos na plataforma, mas também sejam desenvolvidos em ambientes presenciais, especialmente nas escolas públicas, para atingir um público ainda maior, interessado em questões ligadas à comunicação, liberdade de expressão, direito à comunicação, acesso à informação e divulgação científica. Perfeito, professor Paulino. Gostaria de agradecer imensamente essa importante e interessante conversa. Não fique muito tempo na Alemanha, volte, temos muitas saudades, e tenho a impressão que o professor Paulino tem um papel muito importante na área de jornalismo, na área da educação, e certamente essa passagem pela Alemanha vai trazer frutos no futuro. Então, professor Paulino, até a sua volta, esperamos que não fique muito tempo na Alemanha, né? E esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, eles podem ser acessados pelo canal de YouTube da TV Suprem. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que ficaram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.